Grande Coquito. E aí, mestre, tudo bom? Na paz aí, ó. Todo mundo aqui, ó. Beleza. Coquito, análise sobre grupo. Vamos falar sobre tudo. Tá aparecendo aí para vocês? Sim. Assim, Tá passando também, né? passa aí, vamos ver. Tá passando. Beleza. Posso começar? Acho que pode ser, né? Beleza. Então, bom dia, pessoal. Hoje eu fiquei encarregado de fazer a apresentação aqui do artigo. Acho que todos me conhecem. Meu nome é Gabriel, residente em transplante pela Unifesp. Bom, o estudo que eu trouxe hoje é um estudo que foi publicado na revista New England. É, é um estudo sobre a incorporação do blinatumomab para pacientes com leucemia linfoblástica aguda com DRM negativa em adultos. O estudo foi publicado no mês passado, aí, um estudo de publicação bem recente. Bom, sobre as motivações do estudo, a gente sabe que houveram avanços significativos aí no tratamento, principalmente da LLA pediátrica e de adultos jovens. A gente sabe que houve incorporação aí do blinatumomab para essa faixa etária também. A gente sabe que para os pacientes adultos e idosos existe uma maior frequência de alterações citogenéticas de alto risco, então realmente é um desafio tratar esses pacientes adultos, principalmente mais idosos, porque eles sofrem efeitos mais tóxicos com os tratamentos quimioterápicos convencionais, né? E o blinatumomab, ele vem nos últimos anos provando eficaz no tratamento, inicialmente provou eficaz no tratamento da leucemia linfoblástica aguda recaída e refratária, com o estudo Tower, e também posteriormente, lá em 2018, a gente viu que foi uma droga importante também para a remissão de doenças em pacientes em primeira linha, ainda com DRM positiva, né, que foi o BLAST Trial, um estudo de fase 2. Então, falando um pouco sobre o blinatumomab, né? O blinatumomab é um bispecífico, ele é um engajador de células T. Ele tem como alvo na célula blástica o CD19. Ele gera a aproximação do CD19 com o linfócito T através do receptor de superfície CD3. E isso provoca uma sinapse que gera lise celular e um processo de apoptose da célula blástica. Então, falando sobre a metodologia do estudo, né? Esse é um estudo de fase 3, um estudo randomizado, multicêntrico, um estudo que aconteceu em Canadá, Israel e principalmente nos Estados Unidos.
O estudo teve início em 2013 e terminou em dezembro de 2019. A gente vai ver que essa questão temporal teve um impacto significativo no andamento, no desenho do estudo. Então, foram incluídos pacientes com LLA, com fusão BCR-ABL1 negativo, com idades entre 30 e 70 anos. E um dos critérios de inclusão para o processo de randomização do estudo era a DRM negativa, que foi definida como menos de 0,01% de blastos por citometria, após o término da terapia de intensificação. Para chegar na terapia de intensificação, os pacientes passavam por 2 ciclos de indução e mais um ciclo de intensificação. Então, após esse processo de randomização, os pacientes eles foram randomizados para receber 2 ciclos de blinatumomab na dose de 28 microgramas dia, posteriormente o processo de consolidação e manutenção, e o braço controle, ele não levava o blinatumomab e continuava com o mesmo curso de consolidação e manutenção. O desfecho primário foi sobrevida global, secundário sobrevida livre de progressão, e a mediana de segmento foi de 43 meses nessa análise desse estudo, né? Fala um pouco sobre o desenho original, né? Na verdade, incluía pacientes com LLA com essa mesma característica de Filadélfia negativa, entre 30 e 70 anos, porém, eram incluídos pacientes tanto com DRM positiva quanto negativa após intensificação, né? O objetivo inicial nesse desenho original era estudar tanto os grupos blinatumomab versus quimio, com uma análise de subgrupo dos pacientes com DRM positiva e negativa, né? O blinatumomab ele já era aprovado para LLA recaída refratária desde 2014, mas em março de 2018, quase no finalzinho do andamento do estudo, o FDA aprovou a incorporação do blinatumomab comercialmente para LLA em remissão com DRM positivo em primeira linha. Então, o que aconteceu é, esses pacientes com DRM positivo, eles já estavam incorporados no estudo, já tinham sido randomizados, mas posteriormente a essa aprovação, todos os pacientes que tinham DRM positivo, eles foram incluídos no grupo de tratamento com blinatumomab. Falando um pouco sobre as características dos pacientes, né? A gente vê que é um estudo muito bem equilibrado, né, em relação à idade, sexo, status performance, né? A gente vê que a maioria dos pacientes tinha um bom status performance, o 0 ou 1, e a mediana de idade aí variava por volta, acontecia por volta de 50 anos, aí a maioria dos pacientes, a mediana de idade com 50 anos, né? Maior parte dos pacientes com menos de 55 anos, aproximadamente 60, mas uma boa parcela também dos pacientes acima de 55 anos. Outras questões que a gente pode destacar são a intenção do transplante ao momento da randomização, né? A gente viu que em ambos os grupos, por volta de 30% dos pacientes tinham intenção de em algum momento ir para transplante de medula halogênico, e cerca de 40% dos pacientes também, em cada grupo, tinham positividade para anti-CD20 e era uma droga que poderia ser incorporada a critério do investigador. Os anti-CD20, como por exemplo o rituximab. Aqui a gente vê que após o andamento do protocolo, né, os pacientes que realmente alcançaram o transplante vieram por mais ou menos por volta de 20%, né? A gente tinha intenção de transplantar por volta de 30% e no final do protocolo, mais ou menos 20% dos pacientes de cada braço foram para transplante. E a gente vê que após o término de protocolo, né, uma porcentagem um pouco maior de pacientes foi para transplante no grupo de apenas quimioterapia, né, 9% versus 5% dos pacientes no grupo Blina. Aqui falando sobre a estratificação de risco citogenética, né? Essa era uma estratificação, a estratificação utilizada no estudo era uma estratificação combinada, que levava em consideração principalmente o cariótipo, FISH e o NGS, né? Um estudo de amplificação de RNA, estudo de RNA. E a gente vê que, inicialmente, de todos os pacientes incluídos no estudo, a gente tinha até um pouco mais de pacientes com estratificação de risco adverso, quase 60%. E ao momento da randomização, aproximadamente
45, 50% dos pacientes estavam com estratificação de risco desfavorável, né? E existia aí alguma parcela dos pacientes, aproximadamente 20%, que não tinham nenhum tipo de estratificação. E a gente vê que no grupo desfavorável, as translocações, as alterações genéticas que eram incluídas envolviam, por exemplo, o KMT2A, a fusão BCR-ABL1-like, o ATV6-ROX1 e também o CRLF2. Então, falando sobre o esqueleto do protocolo quimioterápico, né? O protocolo escolhido foi o protocolo CAL-12. Esse foi um estudo, para pacientes adultos com uma população diferente, assim, incluía pacientes de 15 a 60 anos, né, nesse estudo. Então, foi feita uma adaptação desse protocolo para tentar tornar esse protocolo mais aplicável para pacientes idosos, né? Então, o que foi feito foi uma redução de alguns quimioterápicos, aí, principalmente os antracíclicos no momento da indução, né? Houveram também omissões de doses de PEG asparaginase, incorporação do rituximab, poderia era opcional, a critério do investigador, e também um ajuste de dose, principalmente para pacientes acima de 55 anos, né? Esse protocolo quimioterápico, ele é um protocolo antigo, assim, o estudo ele foi feito na década de 90, iniciou, o primeiro ano de inclusão dos pacientes foi no ano de 93, e a gente vê que tinham coisas bem diferentes da prática clínica atual, né? Como, por exemplo, após o processo de indução, os pacientes eram considerados para transplante alogênico HLA idêntico se eles tivessem menos de 50 anos, né? E só se eles tivessem fusão BCR-ABL positivo, eles eram considerados para transplante não aparentado aí, né? E o outro braço de pacientes com mais de 50 anos era randomizado para receber ou consolidação ou transplante autólogo aí, né? Isso só comentando um pouco sobre o protocolo quimioterápico utilizado, né? Então, a época desse estudo, né, como eram incluídos pacientes um pouco mais jovens, as taxas de resposta a gente vai ver que foram até um pouco melhores do que a desse estudo, do estudo que a gente está apresentando aqui, né, provavelmente porque inclui pacientes mais jovens, né? A gente vê que as taxas de resposta completa geraram por volta de 91%, aí com sobrevida em 5 anos, chegando a mais ou menos 40% nesse estudo, né? Então, falando sobre o desenrolar do estudo, né? Esse era o desenho antes da randomização, então os pacientes precisavam passar, como eu comentei, vou mostrar um pouco mais à frente também, por dois ciclos de indução e depois um ciclo de reintensificação. Após o ciclo de indução, a gente vê que 81% dos pacientes alcançaram a resposta completa e só progrediam para a segunda fase se os pacientes tivessem resposta completa, né? Então, a gente vê que desses 488 pacientes que foram incluídos inicialmente no estudo, uma parcela bem grande dos pacientes foi ficando pelo caminho, né? Até mesmo antes da randomização. Muitos progrediram, muitos não alcançaram resposta completa. E após a reintensificação, aí sim era feita uma análise por citometria de fluxo, e aqueles pacientes que tiveram critério de DRM negativa, aí sim seriam randomizados, né? Então, esse era o arcabouço quimioterápico do estudo, né? Um primeiro ciclo de indução com 28 dias, com essas reduções de dose que a gente comentou, do antracíclico, o PEG-asparaginase. Depois, o segundo ciclo de indução, também com os seus ajustes, e aí um ciclo de intensificação, que levava mestrexato em altas doses. Se DRM negativo, os pacientes eram randomizados. E aí, como já foi comentado, né? Eram feitos 2 ciclos de blinatumomab antes da quimioterapia de consolidação para o braço de interesse do estudo, né? Com um intervalo aí de 14 dias, nessa dose de 28 microgramas dia em infusão contínua por 28 dias. Após o término do ciclo de blinatumomab, o esqueleto, o arcabouço quimioterápico era exatamente o mesmo para os grupos, né? Então, o que a gente vê? Acaba havendo uma confusão aí em relação à randomização, porque inicialmente eram incluídos pacientes com DRM positivo e negativo, e depois o nosso grupo de interesse acabou sendo
bem como uma análise de subgrupo desses pacientes com DRM negativo, né? Então, esses pacientes com DRM negativo foram randomizados, assim como os DRM positivo, né? E posteriormente, depois do ano de 2018, todos os pacientes com DRM positivo foram incluídos no grupo blinatumomab. Mas o nosso grupo de interesse era apenas os pacientes com DRM negativo. E foram, então, 224 pacientes no grupo de interesse, 112 para cada braço. E a gente vê também que, mesmo esses pacientes já selecionados com DRM negativa, alguns indo para o basta-blinatumomab, muitos ainda não conseguiram chegar após a terapia de consolidação também na terapia de manutenção, né? Lá no final a gente vê que apenas 151 pacientes chegaram na terapia de manutenção. Então, muitos pacientes ficaram pelo caminho nessa análise, né? Então, falando sobre os desfechos de interesse do estudo, né? No grupo blinatumomab, houveram 17 óbitos, aproximadamente, e 8 por recaída, né? E no grupo quimioterapia, 40 óbitos, sendo 31 por recaída de doença. Em 3 anos, a gente vê que a sobrevida global do grupo blinatumomab foi de 85% versus 68% no grupo quimioterapia. E sobrevida livre de progressão em 3 anos de 80% versus 64% no grupo quimioterapia. Também na análise multivariada, a gente vê, considerando aí a estratificação de pacientes por idade, intenção de pré-transplante, uso de anti-CD20, né? A gente vê que também houve um benefício em sobrevida global e sobrevida livre de progressão. Essa primeira curva mostra a sobrevida global dos pacientes com DRM negativa, no grupo blinatumomab, no grupo quimioterapia, né? A gente vê que 85% de sobrevida global no grupo blina, versus 68% no grupo quimioterapia. E aqui a gente vê as curvas de sobrevida livre de progressão também, mostrando a vantagem do grupo blinatumomab. Falando um pouquinho sobre a análise de subgrupo também desses pacientes, né? Se a gente estratificar esses pacientes por idade, aqueles que tinham menos de 55 anos na análise sobre o grupo demonstraram um benefício ainda maior em termos tanto de sobrevida global quanto sobrevida livre de progressão. A gente vê uma sobrevida global de 95%, né? Uma resposta muito boa, versus 70% no grupo quimioterapia, e sobrevida livre de progressão de 87% versus 70%. Quando a gente analisa o grupo de pacientes acima de 55 anos, a gente vê que esse benefício do blinatumomab cai bastante e a análise estatística acaba não sendo a mais adequada, né? Então, a gente vê sobrevida global de 70 versus 65% e sobrevida livre de progressão 69 versus 57%. Uma análise pós-hoc demonstrou o benefício do blinatumomab em todos os 3 grupos de estratificação de risco citogenético que a gente comentou. Então, aqui a gente vê essa curva de sobrevida global para os pacientes com menos de 65 anos, né? Realmente um benefício bem significativo. Aqui falando, na verdade, essas são as curvas de sobrevida global. E a anterior para pacientes com menos de 55 anos, e para pacientes com mais de 55 anos, né? Aqui analisando outras análises sobre grupo, né? Vendo não só em relação à idade, mas como também em relação ao risco citogenético, né? Parece haver também um benefício para aqueles pacientes com estratificação de risco desfavorável, assim como aqueles que não têm o genótipo BCR-ABL1-like, e também parece haver um maior benefício para aqueles pacientes que não tinham intenção de ir para transplante. Quando a gente fala sobre toxicidade, né, a gente vê que, por essa análise, os pacientes no grupo quimioterapia, eles tiveram um pouco mais de toxicidade hematológica em relação aos pacientes com blinatumomab. E o que foi visto é que os pacientes que têm tiveram mais eventos neurológicos psiquiátricos aqueles pacientes que estão no grupo blinatumomab versus aqueles pacientes no grupo químio. Então a discussão que a gente pode dizer que houve um benefício em sobrevida global nesses pacientes que utilizaram blinatumomab, adicionado à consolidação quimioterapia, nos pacientes com LA, BCR-ABL1 negativo em primeira linha,
com DRM negativo, aí com a idade entre 30 e 70 anos, né? Já existiam outros estudos de fase 2, como por exemplo os grupos alemão, o grupo italiano e esse próprio BLAST Trial. Estudos de fase 2 já haviam demonstrado maiores taxas de DRM e sobrevida global nos pacientes que incorporaram o uso de blinatumomab na consolidação. E aí, como forma de questionamento, né, para a gente abrir a discussão também, eu gostaria de deixar algumas perguntas. E aí, será que haveria um maior benefício se esse protocolo contemplasse o uso de blinatumomab de maneira mais precoce no protocolo, né, não só após a indução e a intensificação? Qual será a melhor maneira de incluir esse protocolo nos pacientes de LA com mais de 55 anos, né? Será que essa é a terapia mais adequada para essa faixa etária de pacientes? Protocolos de inspiração pediátrica, com quimioterapia intensiva, né? E a última pergunta, pacientes jovens com boa resposta ao tratamento precisam ser submetidos a transplante alogênico? Então, acho que era isso que eu tinha para apresentar aí. Todo mundo me ouvindo aí? Bom dia. Sim, bom dia. Primeiramente aí, parabéns, Coquito, um artigo bem interessante para a gente discutir, recente aí, achei bem legal. Como o Coquito muito bem disse, estudos anteriores já haviam demonstrado ou sugerido, estudos fase 2, o benefício do uso do blinatumomab em pacientes com DRM negativa, na LLA-B Filadélfia negativo. Sabe-se que o uso dele em pacientes com DRM positiva tem a capacidade de tornar a DRM negativa de uma forma bem satisfatória. Então, esse estudo vem para analisar a sua eficácia no perfil populacional com DRM negativa, que eu acho interessante. De pontos positivos, é um estudo muito bem desenhado, é um estudo fase 3 randomizado, multicêntrico, que teve seu desfecho positivo na análise que ele se propôs a fazer, né? Então, teve ganho de sobrevida global e ganho de sobrevida livre de recaída em 3 anos, é, especialmente em população abaixo de 55 anos, como o Coquito bem falou. Acho que fiquei em dúvida em algumas questões, na realidade, do ponto de vista de efeitos colaterais, mais efeitos não hematológicos, né, associados à terapia, principalmente neuropsiquiátricos, mas, se eu não me engano, não teve relevância estatística, foi um P de 0,8, se eu não me engano. E o que eu fiquei em dúvida é, a análise desses pacientes de DRM com imunofenotipagem eram acessadas através de imunofenotipagem, e esse benefício tão elucidado em pacientes com DRM negativa, será que a gente não estaria não sendo tão sensíveis na análise de DRM para ter esse impacto tão importante em pacientes com DRM negativo? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que o Coquito bem levantou de questionamento é pacientes com idade, na verdade, menor que 55 anos, que respondem bem à terapia com blina. Será que esses pacientes necessitariam ir para o transplante halogênico? E será que a gente também não poderia, vendo esse benefício importante da medicação, antecipar e aí tentar usar esse esquema numa forma mais antecipada no esquema de indução? Seria basicamente isso. Bom dia. Normal. Tá dando para ouvir, né? Normal. Sim. Acho que o Coquito trouxe um estudo super novo e ao mesmo tempo também que acho que muda a nossa prática em muitos pontos, porque a gente já acha que o Blina ia ter essa atividade para os pacientes de primeira linha, a gente conseguir colocar neles com DRM negativo, acho que a gente está ampliando o uso e, ao mesmo tempo, melhorando a resposta desses pacientes. É igual mesmo no próprio Forest Post que o Coquito já tinha colocado, ele já teve benefício principalmente nos pacientes que foram abaixo de 55 anos e também nos pacientes que eram estratificação citogenética combinada lá, conforme o Coquito já tinha colocado, que eram até desfavoráveis inicialmente, e também ele colocou que também era positivo no paciente que era BCR-BL-like negativo, que também são relacionados a um desfecho pior também, né?
Então, acho que se a gente conseguir tratar esses pacientes antes com um bispecífico e, às vezes, conseguir reduzir toxicidade, se a gente conseguir não fazer, às vezes, outras terapias para caso tenha uma recaída, a gente ter outras gamas de tratamento, acho que seria super importante. Com relação ao tipo de estudo, é um fase 3, né, igual já tinha sido colocado, a randomização teve a sua foi prejudicada em algum ponto justamente por conta, igual o Coquito já relatou, da liberação para os pacientes com LLA, primeira linha DRM positiva, mas o estudo já colocou todo mundo para o Dublina, né? Então, acho que teve os seus pontos, mas é um estudo, acho que muito bom, e um estudo que eu acho que muda a nossa prática em alguns pontos mesmo. Obrigada, bom dia. Posso começar aí? Acho que é Eu acho você, que né? até qual ponto então que muda a prática clínica de vocês, o Camilo e o Lucas? Que isso que não ficou tão claro para mim. Acho que o fato de colocar em primeira linha nesses pacientes, a gente, não, em geral, pelo que eu tinha visto, a gente não estava colocando. Estava colocando mais na recaída mesmo. O fato de não colocar na indução, assim, acho que é uma coisa que, se a gente conseguisse depois, no longo prazo, seria positivo, mas a gente também não tem esse estudo. Só isso. Então, mas qual paciente então que mudaria a prática? Vai, sei lá, pegar um paciente com LLA B, e você escolheu fazer esse protocolo aí, o ECOG aí, e daí o paciente entrou em remissão pós a indução, ou sei lá, pós a indução 2, e daí você fez a intensificação. E aí, o Uhum. que você faria com esse caso aí? Eu acho que a gente pode pensar se vai transplantar ou não. E nesse caso, na citogenética, no caso sendo BCR-ABL negativo. O que eu vi a gente usando foi com BCR-ABL positivo associado de BTK. Não, isso. BCRBL positiva não é esse estudo, né? A gente tá falando de Exato. BCRBL negativa. E é isso. Que chegou o paciente, ele tá em resposta completa da DRM negativa. O que você faria nesse caso? Depois que eu já fiz o Blina, ou você está falando de se eu faria o Blina ou transplantaria? Não. Depois você fez a intensificação 1 e 2 ali, que tu mostrou, que a sequência do tratamento era intensificação 1, depois indução 1, indução 2 e intensificação. Era Aham. isso, e daí randomizava, né? Então você Isso. fez, olha lá, fez a indução 1, fez a indução 2 e estava com a resposta completa da RM negativa. Faria, ou se faria a químio direto, ou se eu faria o Blina com a químio? Não, por tudo que você faria. Acho que eu Você seria faria isso? Você faria... fazer a Blina, sim. Especialmente se a idade do paciente menor que 55 anos, acho que o resultado ainda é melhor, né? Se tiver uma citogenética favorável, também eles colocaram ele melhor. Por que que eu tô provocando vocês nisso? Porque, assim, em geral, quando a gente pega esse paciente hoje em dia, esse paciente iria para transplante de medula. Tá? Esse paciente não iria randomizar para quimioterapia. Óbvio que tem vários poréns ali no meio, né? Tem paciente que às vezes o time não dá certo, o paciente às vezes não tem doador, o paciente às vezes de fato está com DRM positiva, tá? Mas o que a gente faz hoje em dia na nossa prática é assim, aquele paciente que depois passou do período de indução, geralmente não é esse protocolo que a gente usa o GEMAL, mas até é parecido às drogas, assim, uma coisa ou outra ali que muda. É, mas depois que passa o período de indução, se o paciente estiver com condições, tiver doador e tiver geralmente para a gente quase todo LLAB, ela está indicado o transplante e hoje em dia quase todo mundo tem doador. Esse momento a gente levaria o paciente para transplante halogênico, não ficaria fazendo glinatumab de consolidação ou quimio de consolidação, porque mano, até então o transplante halogênico é a única coisa que a gente tem disponível que muda a nossa prática clínica e muda nosso desfecho desses pacientes. Tá? E se o paciente já tem DRM positiva, a gente já faria, no passado, baseado no estudo BLAST, que o Coquinho até comentou, Faria. o blinatumomab para poder Negativar. negativar essa DRM e levar para o transplante. Não tô falando que o estudo é ruim. Esse estudo aqui é um dos primeiros dados aí mostrando que, de fato, você trazer o blinatumomab para consolidação, você é melhor que quimioterapia. E para mim é totalmente esperado isso. O blinatumomab é menos tóxico, ele tem já tinha ganhado de quimioterapia nos pacientes recaídos refratários em segunda linha. Mas eu só acho que não é geralmente o que a gente faz na nossa prática. Acho que a pergunta chave para mim foi a terceira pergunta que o Coquito colocou ali no artigo, que é: e aquele paciente jovem, menor de 55 anos, Será que eu que tenho? talvez não queira ir para transplante ou que, de fato, será que o transplante é a melhor opção para ele? Porque, como o Coquito mostrou no estudo,
nesse follow-up ainda de 2 anos, que ainda é curto, 88% dos pacientes que estão vivos e estão em remissão. Tá? Eu falo que ainda é curto, porque para LLA, o grande problema da LLA é recaída, né? Então, às vezes a gente está lá com o ambulatório, aquele paciente lá há 2, 3 anos, aí acabou com a manutenção e o cara vai lá e recai. Na verdade, todos os pacientes que eu vi até hoje, praticamente, acho que eu tenho. Acho que eu lembro de um caso até hoje que só que o transplante não curou. Todos os outros pacientes, o transplante, em algum momento, o paciente acabou recaindo e teve que ir para transplante em algum Será- momento. Tá? E será que se a Então, eu gente acho que. fizer blina, desculpa, pode terminar. Não, pode falar, pode falar. Será que a gente fizer blina e considerar o transplante mesmo nesses pacientes, a gente não tem uma resposta mais sustentada a longo prazo? Menor taxa de Pois é, recaída? foi isso. Esse foi para minha falha Avaliação desse, de desse DRM estudo. também? Você acha que a avaliação de DRM Porque, é com É, citometria? a avaliação de DRM também só por citometria, será que a gente não perdeu um pouquinho de sensibilidade em ter esse ganho tão importante nos pacientes com DRM negativa? Será que às vezes, eu sei que não é a nossa realidade aqui ainda, mas avaliar por NGS, alguma coisa nesse sentido? a gente não tem, né, NGS para. Quer dizer, tem como estudo clínico, mas para. Uma coisa é você, o paciente Filadélfia, você consegue fazer tranquilamente e avaliar por biologia molecular. Mas hoje em dia o que a gente tem é DRM por citometria. Fato, acho que deve perder um pouco, mas acho que em geral tá bom. DRM por citometria ele tem uma boa correlação com recaída e com PFS. Eu não acho nem que esse é o problema. O que eu acho que é isso, que faltou um desenho melhor, talvez comparando com o transplante mais precoce, né? É, se você tem intenção de ir para o transplante paciente depois, nesse estudo aí só 20% dos pacientes foram para o transplante depois da consolidação com o blinatumomab. E querendo, como o que foi mostrando a curva, ao longo do tempo você vai perdendo muito o paciente, né? Então, uma parcela significativa de pacientes talvez a gente teria transplantado antes, não teria nem sido exposto ao protocolo. Acho que o Coquito apresentou Guardar muito aqui. bem, sim. É um estudo difícil de apresentar, que é muitos detalhezinhos ali. Eu acho que o grande problema, ao meu ver, foi esse. Não comparar com o transplante pós a indução 2, principalmente aquele paciente que já está com DRM negativo ali. Você acha, então, que seria a blina principalmente para DRM positivo para aprofundar a resposta pré-transplante? Se o paciente, às vezes, não Eu tem o acho que doador, não consegue, ou recaído refratário? Seriam essas as principais indicações para a blina. eu acho que sim. E assim, acho que para um paciente jovem, ao meu ver hoje em dia, você pode discutir sobre, ó, se você não realizar o transplante, tem esse tratamento com metomumab, que você tem uma chance aí de remissão, mas apesar que o follow-up ainda é curto, 2 anos para mim. Ainda acho que é insuficiente para falar que é o melhor tratamento de todos. Mas se o paciente tendo condições de resgate depois, sabendo os riscos, você pode conversar com ele. Pelo que eu pude ver do estudo, assim, eu acho que tem dois gargalos grandes, assim. Um, pelo que eu vi, eu acho que é o momento da randomização do estudo, né? Porque, poxa, os pacientes entram no protocolo quimioterápico, você faz 2 ciclos de indução, um ciclo de reintensificação para ir randomizar os pacientes, né? E aqueles pacientes que ficaram lá atrás, que saíram do estudo porque não tiveram resposta, não alcançaram a resposta completa após a indução. Então, eu quero saber desses pacientes também, assim. Então, acho que isso é um gargalo importante. E o outro também, que eu procurei bastante e não nem encontrei no apêndice, assim, na verdade encontrei, são os dados da indicação para transplante, né? Porque a gente viu que, poxa, tinha 40% dos pacientes com estratificação de risco adverso em- inicialmente no estudo até quase 60% dos pacientes, né? E só 30 foram para transplante. Então, assim, qual que foi o critério do investigador para levar esses pacientes para transplante, né? Então, acho que a gente fica um pouco sem um critério bem definido, assim, para saber o desfecho do paciente, né? A gente viu que o Blina foi bom também para pacientes com estratificação de risco adverso, mas realmente eu acho que algumas etapas do desenho acabaram comprometendo, apesar de que os resultados são muito bons, né? Não, só seguindo, eu vou tentar não ser repetitivo. Então, em relação ao estudo, né, no desenho, não vejo problema. Fase 3 já foi pontuado o período que foi feito, né? Então, a gente tem algum problema na incorporação do anti-CD20, né? Então, a gente tem o trabalho do anti-CD20 e aí, né, não estava no protocolo original. Isso, para mim, é um problema. A gente faz, né? E a gente sabe que o anti-CD20 tem peso nesse paciente, né, no desfecho. A questão da DRM, né, positiva também foi mudado, o protocolo depois, esse é um problema de mudar. E aí, partindo para o protocolo,
concordo, né? Acho que a gente transplanta mais o protocolo, mas é o protocolo, é o CAL, né? Então, ele parece mais com o GEMAL. A gente faz, né, no nossa prática privada, BRAAL, mas a estratificação deles, então, a intenção deles era mandar um terço desse paciente para o transplante, acabou mandando menos do que isso, né? 20, em torno de 20%, como já foi falado. O protocolo, acho que é um problema, mas isso aí não foi um desvio tão grande, né? Então, eles fazem assim. Do Cal, ele pontua também algo interessante, né? Da mudança da Aspar para PEG-Aspar, que a gente teve essa questão, e diminuição de antracíclico, né? Isso também é uma tendência dos protocolos hoje, diminuir antracíclico na indução da LLA, porque, como foi dito também, o problema da LLA é mais você evitar a recaída do que você induzir a remissão. Então, você consegue, a maioria dos pacientes você consegue deixar em remissão. E uma coisa me chamou a atenção, falando dessa questão da indução, 5% de óbito na indução. É pouco, não é igual ao LMA, mas na nossa prática, né, até no privado a gente não tem isso na indução, 5% é baixo, mas acho que vamos ponderar, né? Essa indução não é tão tóxica, então, sei lá, né? Então, acho que dá para pontuar isso aí também. Bom, e aí já partindo para análise de subgrupo, né? Quando a gente põe, o Coquito mostrou bem, o transplante, né? Como a gente falou, o transplante na subgrupo, quem transplantou fez ou não fez glina, não teve diferença, né? É óbvio, né? É uma análise de grupo, a gente sempre tem um problema, mas pontua a nossa principal questão desses pacientes, né? Será, né, que o transplante é, seria, né, que fazendo transplante você não precisa fazer, né? Isso eu tô pensando em SUS, né? Então, vale a pena fazer os 4 glinas aí no SUS, né? É uma coisa para se discutir, óbvio, tem a TRM do transplante, isso é uma outra análise, né? No CD20 eu já falei. Em relação, né, ampliando isso daí, né, acho que a ideia é sempre trazer o Blina mais precoce, né? Então a gente teve o Alcântara, teve o Tower, depois teve o Blast, né? Então pacientes recaídos refratários, pacientes com DRM positivo, e agora, né, na consolidação, né? E a ideia, como vocês já falaram, é trazer na indução, sim, a gente tem trabalhos aí, diversos grupos, né? Eu destaco o do MD Anderson para trazer isso mais precoce, indução skin-free, acho que com dados interessantes, acho que seria isso mesmo, em associação, né, com o Nino, ou enfim, com a CD20 também. Pegando essa questão da sobrevida, né, de quem indicar e quem não indicar o transplante, né, acho que é voltar-se para os nossos dados. O que a gente tem dos nossos dados, né? Mais uma vez, o problema da estratificação. Como a gente estratifica esse paciente? A gente estratifica igual o protocolo? Não, a gente não estratifica. Nem no privado, nem no público, nem no privado. A gente não tem nada disso, né? Então, a gente vai ter Filadélfia, né, BCRBL positivo ou não, alguma outra mutação que a gente consegue conversar com a biologia molecular no privado. No público, nem isso, né? Então, aí já começa esse problema. E nos nossos dados, né, da Escola Paulista, a gente tem, desculpa, eu não lembro de quem é o TCC, talvez o Coquito lembre, né, do ano passado, teve a mudança, a análise aqui da Escola Paulista dos protocolos, né, então, e o que teve significância estatística desses pacientes aqui na nossa no serviço foi mandar para o transplante. Independente do protocolo, aqui foi mandar para o transplante, foi a Duda. Obrigado, o Marcelo. Então, quem mandou para o transplante ganhou sobrevida global. Óbvio, não tem, né, Blina e tal, mas aqui transplante ganhou sobrevida global. Mas porque eu estou falando isso, né? Você não mandar com os que a gente tem, não ganha sobrevida global. Fora daqui, né? Então, eu fiz esse levantamento quando eu era residente lá, também em Ribeirão, foi mandado para o EMA também. Mesma coisa, né? Os pacientes que não iam para transplantes, por LLAB, tinham, naquela casuística de 10 anos, 100% tinham recaído. Como o Pedro falou, é o mesmo paciente que eu conheço que não recaiu, é o mesmo que ele conhece, é um do privado, né? Então, será que com Blina isso vai ser minimizado? Não sei. E a questão é, quando esse paciente recai, né, a gente sabe que levar esse paciente em segunda remissão de uma LLA não é igual levar em primeira. Esse paciente tem um desfecho pior, a sobrevida global é pior. Acho difícil, eu ainda não mudaria minha prática clínica, né, em relação a isso, de não levar para o transplante. Em relação a incorporar isso na consolidação, depende, como foi falado, a gente faz uma indução mais breve e manda para transplante, então não sei. Eu gosto do dado de Blina de consolidação pós-TMO,
ponto, né? Em relação ao que o Lucas falou, BINA mais TMO, qual que é o problema? Você aumenta a TRM, né? Será que vai ser melhor? Não sei, não aumenta a TRM. Da DRM com o NGS não é prática ainda a LLA, diferente de LMA, a DRM de citometria, ela é muito boa e ela vem dos estudos da pediatria, então ela é um bom parâmetro, né? E com esse estudo multicêntrico é difícil também você fazer NGS, em Israel é a mesma coisa do que no outros centros, né? É, em relação, né, então, na prática mais precoce, eu falei, mais precoce, toxicidade, alguém falou, né? Por que que tem mais toxicidade neurológica, né? Eu achei ok as duas toxicidades, a fibrina não agrega tanta toxicidade quando a gente compara com quimioterapia. Toxicidade neurológica, né? Porque ICANS, né? ICANS CRS. É um bispecífico, né? Blina é bispecífico, a gente já viu ICANS graves, né, em pacientes que fizeram blina com doença, né? Então, é por isso que tem toxicidade neurológica, né? É um bispecífico que agora está na moda, bispecífico CAR-T, mas já vem desde o blina, né? Então, resumo da ópera, é tudo bem desenhado, interessante, acho que em uma população específica, aí a gente não faz o protocolo, mas né, o Blina com certeza tem resumo, o Blina com certeza tem um papel na LLA, B e cada vez mais precoce aí. Né? Acho que mudar 100% dos casos, não, um caso ou outro, discutir, como já foi pontuado pelo Pedro e pelos meninos aí que discutiram quando usar, né? Pedro, hoje vai ter filme? Vai. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Hoje é um filme mais triste aí, já que é uma doença triste. O nome do filme é Uma Prova de Amor. Quem não assistiu, muito bom. Menininha que tem leucemia lá, é legal. Não, mas qual que é a correlação? Eu não queria a A menina tem correlação, só a leucemia. tristeza. Tem uma LLA. Tristeza. Tá bom. É um filme ainda que ainda acho que o desfecho em geral ainda é uma doença ainda que é triste, né? Mesmo com todas as terapias está melhorando, mas ainda é uma doença bem triste. Então o filme é esse. Assista, senão eu vou dar spoiler. Tá bom. Valeu, boa sexta-feira aí, rapaziada. Bom Valeu, dia. bom dia aí, pessoal. Valeu, bom dia. Já